Bom, gente, boa noite. Nós terminamos nosso conteúdo de gêneros textuais. Agora nós vamos entrar um pouco falando sobre oralidade escrita. Bem, é ortografia, mas falando bem, antes de ortografia, o que é bem ortografia, vamos falar sobre oralidade escrita. Bem aí no conteúdo de vocês, que vocês vão abrir e vão ler, vocês vão ver que a oralidade e a escrita são duas formas de variações linguísticas, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? A linguagem coloquial é a linguagem que a gente fala no dia a dia com nossos amigos, com nossos familiares, com as pessoas do nosso que vivem ao redor da gente. Ou seja, a linguagem informal. Enquanto que a linguagem escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta, ou seja, à linguagem formal. Mas nem sempre, porque vocês sabem que hoje em dia no WhatsApp o que acontece? A gente vai falar com a pessoa, o que a gente usa? A gente usa a linguagem formal. Ou seja, a gente está deixando muito de lado essa questão da linguagem escrita formal com isso com essa questão de WhatsApp ou redes sociais. É tanto que muitas vezes quando você vai precisar fazer uma atividade, uma atividade, desenvolver um texto formal, tanto para a escola ou no trabalho, ou até mesmo para questões de Enem, ou faculdade, com o vestibular, os alunos estão errando bastante nessa questão, viu? Colocando a linguagem informal devido a esse costume, né, dessa linguagem informal, dessa linguagem coloquial na escrita. Coisa que é muito errada, a gente não, na verdade, a gente não devia fazer isso, né? Tem que cortar isso aí. Bom, é importante notar, continuando aí, que historicamente a fala precede a escrita. Claro. O que quer dizer com isso? A fala vem bem antes da escrita. A escrita surgiu depois da fala. A gente fala e depois escreve. Ou seja, a escrita foi criada a partir da comunicação entre os homens como necessidade de registro. A gente queria registrar alguma coisa, as pessoas queriam registrar alguma coisa, por isso foi que surgiu a escrita. Claro que a linguagem informal não pode ser considerada errada, não é errado falar, não é, e tampouco, quer dizer, não é incorreto, não é errada essa linguagem coloquial, essa linguagem informal, tá certo? Uma vez que os falantes da língua utilizam a informalidade de acordo com determinados contextos, certo? No entanto, quando estamos conversando com superiores no trabalho, por exemplo, essas marcas são deixadas de lado para dar lugar a uma linguagem mais cuidada, ou seja, aquela em que não notamos marcas da oralidade, em que intuitivamente utilizamos determinados contextos de produção que existem formalidades. Claro, nós não vamos chegar no nosso trabalho, falar com nossos superiores de tu para tu, por exemplo. Vou dizer, ei, tu, isso assim, assim, assim. Eu vou dizer, não, senhor, a senhora, verdade? É você, no mais possível informal. Você não é nenhuma coisa tão formal, mas o certo é o senhor, a senhora, não, e muito menos na escrita. Feita essa observação, note que mesmo nas situações de oralidade podemos utilizar uma linguagem mais preocupada ou formal, por exemplo, nas apresentações em público. Ninguém vê ninguém falando em público. Você já viu algum jornalista falar de maneira informal ou de maneira coloquial, jornalista? Não, né? Então, não existe linguagem coloquial para quem fala em público, tá certo? Um dos fatores mais importantes para a construção da linguagem deve-se à leitura.
posto que as pessoas que mantêm o hábito da leitura, daí vem a importância da gente ler, têm muito mais facilidade de se expressarem e, claro, para perceber o contexto em que estão inseridas e qual das linguagens devem usar. Claro, as pessoas que têm o hábito de ler, hoje em dia eu não digo nem só livros, porque temos tantas coisas, tantos tipos de leitura, tantas sites interessantes, para tudo aquilo que a gente gosta. Por exemplo, a gente gosta de notícias. Eu gosto muito de saber das notícias, né? Aí eu sempre vou lá naquele site, é um tipo de leitura, né? Não preciso recorrer a um jornal, a uma revista, porque as revistas já estão ali na internet. O jornal está ali na internet. Até os livros já estão. Eu quero ler um livro, estou ali no celular. Posso baixar livros grátis no meu celular. Gosto de ler. Pronto, estão ali. Então, aquela pessoa que gosta de ler tem muito mais facilidade para falar em público, tem muito mais facilidade para reconhecer um tipo de texto, se ele é formal, se é um texto informal, tem mais facilidade para se comunicar com os outros, tá certo? Embaixo, continuando aí nosso conteúdo, o mais importante da diferença entre a oralidade e a escrita é perceber em qual contexto você deve usar a linguagem despretensiosa, que é a linguagem coloquial, ou a linguagem formal, que exige o conhecimento prévio das normas da língua. Quando você vai usar a linguagem formal, você precisa saber das normas da nossa língua, ou seja, do uso da gramática, tá certo? O uso da gramática, como está aí no nosso conteúdo que vocês têm, é nosso conteúdo programático, onde tem ortografia, vocês vão ver o uso de letras maiúsculas, uso de letras, ou quando vão as letras maiúsculas, quando vão as letras minúsculas, a gente vai ver essas regras básicas de ortografia, tá certo? Em resumo, nesse caso, quando presumimos um texto em marcas extremamente normais da oralidade, como gírias, vícios de linguagens, abreviações, erros ortográficos e de concordância, não devem ser aplicadas. Esse tipo de coisa faz parte da linguagem coloquial ou linguagem informal. Gírias, vocês sabem o que é. Essas gírias são essas coisas, mano, brother e por aí vai. Os vícios de linguagem. Vícios de linguagem são aquelas coisas que a gente tem costume de falar, que são palavras que são gramaticalmente erradas, mas dentro do contexto da língua coloquial não está errada. Vamos ver alguns exemplos mais adiante. Abreviações é tipo isso que acontece muito hoje em dia no WhatsApp. Deixa eu ver. Deixa me ver como é. Me deu um branco, mas eu não tô. Vocês sabem que hoje em dia, quando a gente tem pressa para tudo. Eu, por exemplo, não tenho paciência, não tenho muita paciência de estar digitando em celular, mandando mensagem. O que é que eu faço? Mando logo áudio. Paciência não dá, mando logo um áudio. Tem gente que não gosta de escutar áudio. Se for um áudio muito longo também, tinha que mandar de 5 minutos, aí eu deixo ligado, vou fazendo alguma coisa e outra que meu tempo é curto. E vou ouvindo. Erros ortográficos e de concordância. Erros ortográficos e de concordância é praticamente a mesma coisa. Erro de gramática, tá? Não se aceita. Pelo amor de Deus, você não vai escrever um texto formal com erro de concordância, com erro gramatical, né? Em resumo, na linguagem escrita, não devemos produzir as falas e os modos como a gente usa, como a gente fala. Jamais, jamais. Preste atenção quando vocês vão produzir textos, tá? Não façam isso nunca. Jamais. Todo texto que você vai escrever, ele tem que ter uma linguagem formal. Tá certo? Tem que ter uma linguagem formal. Por mais que eu diga, faça um texto de uma linguagem coloquial, narrativo. Claro, você vai fazer o texto narrativo. Quem vai usar a linguagem coloquial
serão os personagens. Por exemplo, Maria diz: ô, gente, ei, menino, mas tu acordou tarde hoje, hein? Aonde é que tu vai? João respondeu: não, acordei foi cedo. É porque acordei umas 10h30, porque ontem eu fui dormir umas 2 horas da manhã, eu estava só estudando, fazendo o dever de casa. Entenderam? Quando você estiver narrando, claro, você vai usar uma forma, a linguagem formal. Mas como eu pedi para você fazer um texto narrativo que as personagens vão usar uma linguagem coloquial, só quem vai falar de forma coloquial serão os personagens, certo? Continuando. Por outro lado, quando escrevemos, é necessário a inserção do ponto de interrogação. Assim, quando a gente fala, a gente não fica, por exemplo, a gente vai, se é uma pergunta, a gente vai todo tempo, não sei o que, vai fazendo e fica com aquela cara. E é quando a gente está admirado. O quê? Então, quando você vai escrever, o que que você vai fazer? Se é uma pergunta, você vai fazer a interrogação. E se você fica admirado, você vai fazer a exclamação. Você vai passar os seus sentimentos para o texto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Além disso, além do meu texto, eu vou colocar além do meu vídeo, eu vou colocar outros textos, outros vídeos para vocês darem mais uma olhada e ver se vocês entendem um pouco mais sobre esse mundo da oralidade e da escrita, tá certo?